9 de fevereiro, Moisés no Egito. Lembra que Jacó, Israel, estava com sua família em Canaã e de repente veio uma fome ali, né? E aí ele teve que ir para o Egito, né? E nós sabemos que José já estava lá e era o governador de tudo. Então foi bem sucedido, aconteceu tudo o que aconteceu e ficaram lá 400 anos. Veja que com o passar do tempo, José morreu, Jacó morreu, todo mundo morreu ali, e entrou outro faraó e mais outro tal, que não sabia, que não levou em consideração a história deles, né, o povo, e ficaram com ciúmes de que esse povo estava crescendo muito. De repente falou, se eles se revoltarem contra nós, eles são poderosíssimos e fortes, com saúde, inteligentes, progrediam, sabiam fazer negócios. E o Egito, naquele tempo lá, era a maior nação mundial. Com o rio Nilo ali, as terras que produziam muito, então eles ficaram abastecidos, riquíssimos, né? Vendiam seus produtos e tinha muita propriedade, muito ouro. Começaram a escravizar os israelitas. E foi devagarzinho, e chegou um ponto que eles ficaram com tanto medo, porque não parava de crescer aquele povo, mesmo judiando deles e tudo, eles continuavam crescendo, parece que um povo abençoado, inexplicável para o faraó. Então ele tomou a decisão, falou o seguinte, estou fazendo uma lei aqui, que todos os meninos do sexo masculino, bebês, quando nascerem, vocês matem e jogam no Nilo, para que os jacarés e crocodilos devorem eles. Então vai ficar a sexo feminino, que é mais difícil entrar numa guerra com a gente. E ainda vamos ter uma força escrava aqui. E foi quando então entra Deus resolve interferir em tudo isso aí. E Moisés, um bebê diferente, o Espírito Santo fala com Joquebede, a mãe de Moisés, e diz, olha, esse menino aqui, eu vou preservar ele. Através desse menino, eu vou libertar o povo daqui. Porque Joquebede é que criou ele até 12 anos, né? Então, o que aconteceu? Nasceu o bebê, mas o povo não podia ver o chorado dele lá, né? O bebê chorando, porque os soldados, né? O vizinho pegou do meu, por que não vai pegar o dela, né? Então, de alguma forma foi ocultado essa gravidez, e quando nasceu, a mãe, então, orientada pelo Espírito Santo, e com a ajuda da irmã, Miriam, pega e faz uma cestinha de junco, e aquelas que fecham, tem uma tampinha em cima, e coloca o bebê dentro, né? E tem um plano, fala, vamos soltar o bebê quando estiver perto ali a filha de Faraó, estiver ali, e Deus vai prover o que vai ser. Então, e deu certo o plano, porque ao a cestinha vir, falou, o que é aquela cestinha lá? Parece que tem um bebê chorando. Olhou o bebê, a filha olhou o bebê, filha do Faraó, e achou lindíssimo, grande, gordo, bonito, né? E se apaixonou na hora, porque isso é algo de Deus, né? E aí falou assim, olha,
logo que ela estava ali contemplando o bebê, vem Miriam e diz assim: olha, isso aí deve ser dos hebreus. A senhora quer que eu arrume uma mãe para ele, para ela poder criar para a senhora? Ela falou: ah, é boa ideia. Aí eu vou ver se eu acho lá. Foi lá e trouxe a mãe, e a mãe pegou o bebê, combinaram, falou: eu vou pagar tudo, a filha do faraó, vou pagar tudo. Quando ele estiver com 12 anos, que é a maioridade lá, naquele tempo, lá no Oriente, então ele vai para o palácio, tá? Então, por enquanto, ninguém pode matar ele, nada, e ele vai crescer, a senhora vai educar ele para mim e me devolver com 12 anos. Muito bem. Então você vê que como Deus foi desde o início, foi preparando Moisés. Com 12 anos foi para o palácio, e ali ele começou a ser educado, né? Começou a ser educado como com os costumes do Egito, como se fosse um próprio faraó no futuro. E o faraó da época gostava muito de Moisés e pensava em colocá-lo na sucessão dele. E aí ele foi crescendo, aprendeu a língua dos egípcios, aprendeu a cultura, saía, era chefe dos militares, saía para as expedições, voltava com vitórias, com riquezas e tudo. Então o faraó gostava muito de Moisés, porque tinha um perfil do faraó. Então, de repente, então, algo acontece na mente do coração de Moisés. Ele vê um egípcio maltratando, batendo num hebreu. E ele então vai lá e mata esse egípcio e enterra ele. E libera o hebreu. Daí uns tempos ele vê 2 hebreus brigando. E um deles fala assim: olha, você quer me matar como você matou o egípcio aquele dia? Ele falou: vixe, alguém viu o que eu fiz. Então, logo o faraó vai saber que eu matei um egípcio, sendo hebreu, e ele já tem medo dos hebreus, agora vai ter um problema aqui, ele vai me matar. E ele então foge e fica 40 anos longe, até que Deus manda ele voltar quando ele está com 80 anos. Ele sai com 40 e volta com 80 anos. Com 80 anos, quando ele pensava que já estava aposentado, já não tinha mais nada. Mas veja, o que ele aprendeu na corte, ele tinha que desaprender. Então, lá na parte solitária, no meio da natureza, no meio num lugar diferente, ele desaprendeu e se tornou uma pessoa não mais agressiva, né? E não mais confiante em si mesmo, né? Eu vou me libertar o povo e tal, né? Eu mato quem estiver na frente. Não, ele se tornou uma pessoa que se desconfiava de si mesmo. Não é baixa estima. Ele tinha o valor, o limite do valor dele, da capacidade dele. Dali para frente ele dependia de quem? De Deus. Então Deus vai, chama ele pela sarça ardente e fala: Moisés, tira a sandália porque o lugar que você está é santo. Aqui eu estou presente. Você vai lá e vai falar com o faraó e libertar o povo. E ele liberta o povo depois das 10 pragas, né? Ele liberta o povo, ele vai no poder de Deus. Então aqui em Hebreus 11, 24 e 29, diz assim, que Moisés recusou várias coisas. Os tesouros do Egito, os prazeres transitórios, né? Quanta coisa, até os 40 anos, ele viu ali na corte. Recusou ser chamado de neto do faraó. Preferiu ser maltratado juntamente com seu povo, porque ele contemplava o galardão, ou seja, a salvação, a libertação do povo, a direção de Deus, as promessas de Deus. E
pela fé, ele abandonou o Egito, né? E permaneceu firme, inabalável, como alguém que vê o invisível. Derramou o sangue do cordeiro na Páscoa, pela fé, para proteger os primogênitos. E atravessaram o Mar Vermelho pela fé, e os egípcios se afogaram, porque Deus estava no comando. Então, a decisão de Moisés foi importante, importantíssimo, porque senão ele ia ser faraó. Só que o galardão dele era era a riqueza, eram os prazeres terrestres. Diferente de nós, que às vezes não tem essa opção de tomar, mas tem uma opção tão pequena, e às vezes somos tragadas por elas. Eu tenho um bom emprego, eu estou estudando, eu tenho um salário bom, moro num lugar legal, então não vou mexer com as bases da minha vida. E isso que é tão pequeno nos derruba. Mas Moisés lidou com coisas grandes, mas não titubeou, não. Ele tomou a decisão certa, mesmo diante das dificuldades, porque nesses 40 anos, porque ele já está com 80, mais 40 andando pelo deserto, né? Então, 120, 40, 160 anos. Quanta coisa terrível aconteceu. O povo, um misto de gente foi no meio do povo e queria voltar, e duvidava de Moisés, e inflamava outras pessoas, duvidava, deixava Moisés assim, louco, porque eles não viam a realidade. Eles eram escravos, nem lugar para enterrar não tinha. Eles jogavam, quando morria um hebreu, eles jogavam lá no lugar lá do Rio Jordão, lá por alimento de crocodilo. Então é coisa terrível. Mas eles não enxergavam. Aí falavam que queriam voltar, falavam que Deus não existia, tinha que fazer. Moisés sumiu lá, foi receber os 10 mandamentos, sumiu. Vamos fazer uma imagem de ouro aqui. Arão fez lá um bezerro de ouro. E eles dançaram um carnaval. Olha, tanta coisa. Aí depois tiveram ciúmes. Miriam também teve ciúmes. Arão também teve ciúmes de Moisés. Achava que Moisés estava sobrepondo muito ele. Só falava com Deus, só falava com ele, não falava com os outros. E ficaram enciumados. E houve... a Miriam ficou com lepra. Olha... falta de água, que a água não tem, então desafiava a fé de Moisés, né? Mas não tem carne para comer, Deus mandava maná. Sabe, agora nós temos um mar pela frente, não vai dar certo. Então Moisés enfrentou tudo isso. Mas aos poucos Deus foi dando forças para ele, até que ele se ficou nervoso uma vez. E quando Deus falou que ele tinha que falar com a rocha, ele bateu na rocha. E a rocha simbolizava Jesus Cristo para derramar a água ali. Então aquilo foi anotado por Deus. Sabe que Deus anota todas as coisas boas nossas. As ruins também, porque Ele espera que você se arrependa. Lógico que Moisés se arrependeu de ter feito aquilo. Na hora do nervoso. Sabe? Na hora do nervoso, desespero, às vezes a gente escorrega. Deus não está preocupado quantas vezes a gente escorrega. Deus está preocupado se eu vou levantar cada vez que eu escorrego. Eu vou me levantar aprendendo a lição, com humildade. Sabe? É isso que Deus está interessado. Dentro do nosso coração, nossa mente, nosso caráter. Ele lê a nossa sinceridade e a dificuldade que nós temos aqui também. Então, todas essas coisas que fizeram Moisés sofrer, nunca Moisés disse, olha, será que eu tomei a decisão certa ou não? Talvez tenha passado na cabeça dele isso
quando ele estava com 160 anos. Talvez. Porque quando já estava para ver já a Canaã. A cidade de Jericó estava ali, do outro lado do Rio Jordão. Então Deus chama Moisés em cima do Monte Pisga e fala: você não vai entrar. Você pecou, você não vai entrar. Olha, despede de todo mundo, que você vai morrer aqui, onde você está. E eu vou te enterrar. E ele morreu mesmo, não entrou. Mas ele não reclamou. Será que ele também pensou, será que tomei a decisão certa em não ser faraó? Ninguém sabe. Mas certamente ele não passou isso pela cabeça dele, apesar de ele ter ficado talvez muito triste. Mas pela fé, ele creu que Deus sabia o que estava fazendo. E nós sabemos que lá no livro de Judas, que é outro Judas, não é o Iscariotes, fala que Moisés ressuscitou. E quando Jesus, olha quanto tempo depois que veio Jesus, muitos séculos depois, ele desceu do céu, Moisés desceu do céu e foi conversar com Jesus, né? Então veja que Moisés não entrou em Canaã terrestre, mas entrou na Canaã celestial. Então, decisão acertada, mesmo que tudo pareça estar errado. Isso que precisamos fazer, decidir. Essa questão de, às vezes, nós ficamos ali, mas será que eu decido ou não? Decida a favor, veja além do invisível. É isso que Deus nos desafia.